Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Perguntamos novamente de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil. Deixe sua participação, sua opinião, participe também do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro viajará para o Suriname e também para a Guiana. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. A viagem do chefe do executivo está prevista para acontecer entre os dias 20 e 21 de janeiro. Ainda não foram divulgados detalhes da agenda de Bolsonaro nos dois países. Trata-se da primeira viagem internacional de Bolsonaro em 2022. O plano ou a ideia é que Bolsonaro e os presidentes dos dois países tratem principalmente de cooperação em energia. Suriname é tido como parceiro estratégico pelos Ministérios da Agricultura e da Defesa no governo Bolsonaro. O país vizinho possui, junto ao Brasil, vários acordos de cooperação técnica, sobretudo na área agroecológica, consular e migratória e cooperação em defesa, segurança e temas regionais. Embora compartilhem fronteiras com o Brasil, tanto a Guiana quanto o Suriname são países que registram um tímido comércio com o nosso país. Esse Miriam Leitão quer o afastamento, a censura do presidente Jair Bolsonaro das redes sociais. O jornalista Augusto Nunes tem uma resposta, deu uma resposta a Miriam Leitão, jornalista da Globo News, da Rede Globo. Augusto Nunes respondeu Miriam Leitão, colocou ela em uma situação um pouco complicada através da resposta que deu. Para o respeitado, conhecido comunicador Augusto Nunes, conhecido tanto quanto Miriam Leitão, a jornalista que defende a censura não é jornalista. Está cada vez mais evidente que o que está em jogo, né, o duelo que se trava no momento, opõe a defesa da liberdade e a defesa de medidas totalitárias. É o totalitarismo, o autoritarismo. Autoritarismo não, porque é uma forma branda, é totalitarismo. E os defensores da liberdade. O Bolsonaro é o primeiro alvo. Depois eles vão querer calar todos os outros, como acontece nos regimes que eles defendem. A Miriam, por exemplo, não vê nada demais das atrocidades contra a liberdade de imprensa ocorridas na Venezuela. Ela acha que Cuba está certa, a gente tem que calar os adversários. É o sonho de todo comunista, enrustido ou não, tá? Declarado ou não. Eu não entendo porque eles não defendem abertamente o regime comunista. Está livre para isso. Já estamos numa democracia. Agora é o seguinte, jornalista que defende a censura não é jornalista. Não é jornalista, não respeita o direito à opinião, o direito à contradição. Quer dizer, ela acha normal alguém desejar publicamente a morte do presidente Bolsonaro, como fez o cafajeste de novela, né? Cafajeste da novela e na vida real. E isso pode. Quanto a isso, nenhum problema. Agora, o Bolsonaro não pode. E o presidente Jair Bolsonaro também deu uma resposta à jornalista Miriam Leitão, da Rede Globo, Globo News. Ela defende que o presidente seja afastado, banido, foi o que ela afirma, não é? Afirmou, das redes sociais. Bolsonaro disse que Miriam deveria trabalhar melhor. E ainda argumentou que a jornalista não é boa, porque nunca foi lembrada para ocupar cargos em qualquer governo. Se ela fosse tão boa, seria lembrada por alguém para ocupar Ministério da Economia, Secretaria. Nunca foi lembrada para isso, disse Bolsonaro, que ainda se defendeu das acusações de que propaga fake news, disse ainda alguma coisa relacionada à Globo. Qual é a acusação contra mim? Que fake news tenho praticado nas minhas mídias? Não existe. Quando acontece equívoco, a gente se retrata, coisa que não acontece com a Globo, nem com essa comentarista econômica, disse o presidente. Por fim, Bolsonaro lembrou de declarações polêmicas de Lula, acusou a Globo de agir partidariamente e também a comentarista. Lula fala que vai regular mídia. Ela não tem qualquer crítica ao Lula. Paciência, Miriam Leitão.
você perdeu essa daí. Trabalhe melhor. Comece a mostrar a verdade, que você tem credibilidade e pode me derrotar no futuro, já que você age partidariamente na sua televisão, encerrou o presidente. E lembra que Dória disse que estará no segundo turno para enfrentar Lula? O presidente Bolsonaro comentou a afirmação. Vou falar o quê para esse cara? Esse cara está no mundo da lua. No estado dele, ele perde até para o Cabo Daciolo. Vou discutir o quê com esse cidadão aí? Ele conduziu muito mal a questão da pandemia. Os próprios números mostram isso, acrescentou o presidente, com críticas às medidas restritivas tomadas por Dória para conter ou tentar conter a pandemia de Covid-19 em São Paulo. E você o que acha? Dória estaria mesmo propenso a estar no segundo turno em 2022 ou será que em São Paulo, Cabo Daciolo passa a perna em Dória? Parlamentares do PT, PDT, Rede Cidadania e PSB estão coletando assinaturas para tentar instaurar pelo menos mais 2 CPIs para tentar atrapalhar o governo e o presidente Jair Bolsonaro. As 2 CPIs cogitadas pretendem investigar o apagão de dados, que eles chamam, a invasão de hacker, no Ministério da Saúde e também o que eles chamam de boicote, um suposto boicote à vacinação infantil. A ideia é a realização de uma CPI na Câmara e outra no Senado. A da Câmara seria especificamente sobre o apagão de dados, que eles dizem, no Ministério da Saúde, e a do Senado iria apurar esse suposto boicote à vacinação infantil. Alguns dizem que o objetivo é tão somente o de tentar prejudicar o governo em pleno ano eleitoral. A tática seria a mesma da CPI da Covid, dizem outros. E você o que acha? É uma intenção válida a oposição tentar mais 2 CPIs depois de toda a polêmica e as tentativas que, no fim das contas, não disseram muita coisa sobre a CPI da pandemia? Uma adolescente autista foi atacada no Instagram por conta de um desenho feito por ela retratando o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro. E o fato ganhou repercussão após a ofensa ser duramente criticada pela primeira-dama Michele Bolsonaro no Instagram também. Michele diz que fez um post de um desenho que ganhou de uma garotinha autista. E a primeira-dama criticou a falta de sensibilidade e respeito por parte de uma pessoa que entrou na página da menina para criticá-la. A ofensa realizada por uma usuária foi feita em uma publicação onde a adolescente manifestou sua felicidade por ver seu desenho ser compartilhado pela primeira-dama. E a internauta que atacou o trabalho chamou o desenho da menina de lixo. O desenho em questão, que retrata Bolsonaro e Michele na posse presidencial em 1º de janeiro de 2019, foi publicado primeiramente pela menina, não é? Pela adolescente, em seu perfil no Instagram, ainda em dezembro. E a postagem em que agradeceu pelo reconhecimento da primeira-dama foi publicada nessa semana e a artista disse ser fã de Michele. Estou muito feliz por ver meu desenho no Instagram da primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. Toda a honra seja dada a Deus. Sou fã sim dela e a respeito. Devemos valorizar nossos governantes. Foi eleito pelo voto democrático. Aprendi com minha mãe, a respeitar a escolha, escreveu ela. E aí então, dando uma verdadeira lição de moral nos canceladores de plantão por aí. O ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, o Paulo Scaff, criticou o PT por falar em revogar a reforma trabalhista. Para ele, o PT quer a volta do imposto sindical. Comentários na direção de uma revogação da reforma foram feitos pelo petista Lula e pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, após a Espanha anunciar que aprovou uma nova reforma para revogar as mudanças realizadas no país em 2012. Para Scaff, no entanto, o discurso do PT é pura politicagem, já que sindicatos perderam os bilhões de reais que tiravam do bolso do trabalhador. O que, na realidade, os sindicatos e o PT querem é o imposto sindical.
Na realidade, estão criticando a reforma trabalhista porque perderam os bilhões de reais que tiravam do bolso do trabalhador, que tiravam através do imposto sindical. A reforma trabalhista também acabou com o imposto sindical, disse ele. O ex-presidente da Fiesp também criticou os sindicatos. E o que querem agora, de novo, é meter a mão de novo no bolso do trabalhador e arrancar obrigatoriamente o imposto sindical novamente para alimentar muitos sindicatos que não fazem trabalho nenhum, ressaltou Scaff. Na verdade, a questão aí desse sindicalismo que foi instalado no país a partir da década de 80, justamente em sintonia com o surgimento do PT, criou a tal política do empregado mandar no patrão e criou o ódio, não é, do trabalhador propriamente contra o gerador de emprego. Por isso, também nesse setor, o nosso país ainda é muito atrasado. Deveríamos estar com uma industrialização muito mais avançada, não é? Veja países como o Japão, a Alemanha, a França, a Itália, os próprios Estados Unidos, a própria China, enfim, onde a industrialização transformou o país. E o nosso Brasil, com toda a sua potencialidade, ainda vê os efeitos do drama da política do empregado mandar patrão. Quer dizer, não é uma coisa nem outra. É respeito entre ambas as partes e nem exploração de um lado, nem exploração de outro. O que se via nas políticas sindicais há não muito tempo era que na hora do acerto o patrão chamava no sindicato e era uma bomba que muitos e muitos empresários foram à falência por conta disso. E se a pergunta de muitos ainda não tem resposta, a resposta final tem endereço. Está na cabeça de Adélio Bispo. Se realmente foi ele ou teve uma idealização, tivemos idealizadores por trás de Adélio Bispo. O que dizer? Mas se o endereço é na cabeça de Adélio, podemos dizer que o endereço também é a penitenciária onde está Adélio. Adélio Bispo, em uma carta escrita em agosto de 2019, afirmou que a Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde ele está detido até hoje, é um lugar satânico. O conteúdo da correspondência foi divulgado pelo portal UOL. A carta, endereçada ao juiz corregedor da 5ª Vara Federal de Campo Grande, trazia um pedido de Adélio para ser transferido para o sistema prisional de Minas Gerais, de preferência para uma unidade de Montes Claros, o que acabou não acontecendo. O conteúdo da carta, gente, é similar a uma outra correspondência escrita por Adélio 2 meses antes, em maio de 2019, endereçada aos seus familiares. No texto, Adélio dizia que a Penitenciária Federal era um lugar de maldições. O humorista Renato Aragão, o Didi, sua esposa Lilian Taranto Aragão e a empresa deles, Renato Aragão Produções Artísticas, estão processando o Banco Santander. Em meio a tantos golpes neste país, até o Didi foi enganado. A ação judicial foi movida por causa de adulterações na compensação de cheques. As fraudes em cheques teriam causado um prejuízo de cerca de 3,3 milhões de reais ao Didi. Os cheques emitidos pela empresa para a distribuição de lucros para Renato e Lilian teriam sido alterados por um então funcionário, disse o colunista Anselmo Góes. O comediante Didi e a esposa acusam um funcionário que posteriormente foi demitido. O homem responde a uma ação criminal por estelionato, além de um processo trabalhista. Ainda de acordo com o colunista, o processo está na 7ª Vara Cível da Barra e encontra-se suspenso, aguardando decisões dos outros processos criminal e trabalhista em curso. Tá aí, para a tristeza do Didi. O Ministério da Economia divulgou como funcionarão as duas formas de regularização de dívidas das empresas do Simples Nacional e de microempreendedores individuais, MEIs. Em ambos os casos, a entrada será de 1% do valor da dívida e as parcelas mensais mínimas serão de R$ 100 no caso das empresas e de R$ 25 no caso dos MEIs.
A primeira das opções é o Programa de Regularização do Simples Nacional, em que a entrada de 1% pode ser dividida em até 8 vezes. Já o restante poderá ser parcelado em até 137 vezes, com descontos que podem chegar a 100% de juros, multas e encargos legais. Esses descontos, porém, ficarão limitados a 70% do valor total do débito. Os descontos são calculados a partir da capacidade de pagamento de cada empresa, disse em nota o Ministério da Economia. A segunda opção é a transação do contencioso de pequeno valor do Simples Nacional. Nesse caso, a entrada de 1% será dividida em 3 parcelas. O restante da dívida poderá ser parcelado em 9, 27, 47 ou 57 meses, com descontos, respectivamente, de 50%, 45%, 40% ou 35%. A transação do contencioso de pequeno valor vale para dívidas inscritas até 31 de dezembro. O valor dessa dívida precisa ser menor ou igual a R$ 72.720. Tá, então, algumas facilidades, embora o presidente tenha vetado o refis para mês, por exemplo, há facilitadores na questão dos pagamentos. E que tal essa sugestão aos deputados brasileiros? Um deputado argentino, deputado e economista argentino Javier Milei, está sorteando o salário integral de deputado. Mais de 800 mil pessoas se inscreveram para tentar a sorte. O salário de Javier como deputado chega a cerca de 205 mil pesos ao mês, aproximadamente 11,2 mil reais. A ideia é que o dinheiro que foi retirado à força do povo seja devolvido ao povo, disse ele. Após a abertura das inscrições para os sorteios em 6 de janeiro, o site caiu devido ao número de acessos. Em apenas 24 horas, mais de 200 mil participantes se inscreveram. Você acha que tem algum deputado brasileiro que faria o mesmo? O apresentador Ratinho informou à Procuradoria da Câmara que não irá ceder à deputada petista Natália Bonavides um direito de resposta. Ao comentar uma proposta da deputada, ele falou em eliminar esses loucos e sugeriu o uso de uma metralhadora. A deputada denunciou o apresentador à Procuradoria da Câmara após a fala de Ratinho durante o programa Turma do Ratinho, na Massa FM. Na ocasião, ele comentava o projeto de lei de Natália, que prevê o fim dos termos marido e mulher nas celebrações de casamento. Natália, você não tem o que fazer, não? Questionou Ratinho, emendando mais algumas frases que incomodaram a deputada. O que você acha? Não é? Tanto a atitude de Ratinho, e agora não vai ceder direito de resposta, quanto a ideia da deputada. A defesa de Ratinho alega que, na condição de um cidadão comum, ele usou o linguajar popular para criticar a deputada, sem qualquer pretensão de destratá-la, ameaçá-la ou prejudicá-la. A deputada, porém, levou tudo a sério. Já anunciou que irá recorrer ao judiciário para obter o direito de resposta. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.